Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estou fazendo aqui os chamadinhos aqui, mandando um aviãozinho de convite pro pessoal. Alfredo, já vi que você está aí. Que bom. O título já está aqui. Muito bem. Mais uma live. A gente estava um pouco sumido daqui, na realidade, talvez alguns meses, né? Sem uma live, ou que eu me lembre. Mas a proposta inicial do Alatri, na verdade, que é estar ao lado, né? Ao lado profissionalmente, ao lado do paciente, enfim. Esse é o sentido básico da logomarca, do logotipo ou da ideia do consultório Alatri, que é meu com a parceria da doutora Kathleen, também minha esposa. Esquetino, um abração para você, meu amigo. E hoje a gente tem mais um convidado. A ideia sempre é trazer convidados e pessoas que têm histórias de vida distintas, pessoas que criaram novas oportunidades de rever a sua própria história ou dar um novo sentido à sua própria história. E todas as lives do Alatri vêm trazendo esses componentes bem simbólicos, importantes, e que a gente entende que tem uma base de reconstrução do ser humano ou de uma nova forma de ver uma possibilidade, uma oportunidade, né? E hoje a gente tem esse cara aqui, Alfredo, autor desse livro que, assim que chegou, é o livro que você consegue devorar em, em 2 dias, né? E chamado também de Prendino, e a gente vai perguntar para ele também de onde vem essa origem. E o nome dessa live, o nome é o próprio nome do livro dele, chamado de Revoluções Sexuais, Biológicas e da Consciência. Como venci a compulsão sexual, me curei do HIV. Então essa é a temática principal da nossa live de hoje. Vou fazer aqui o convite para ele, para a gente compartilhar a tela. Vamos nós. Cadê você? Peraí. O Biracema, querida, tudo bem? Aí o convite feito. Alfredo. Oi, Yuri. Deixa eu ver. Aí, deixa eu Tudo inverter bem, aqui. Alfredo? Tudo bem, querido? Peraí, acho que a minha câmera tá pronta. Peraí. Pronto. Aí, agora E sim. tudo bom? Como tá você? Tudo jóia? Tô bem, graças a Deus. Tá tudo em paz. Tô ótimo. E você? Conseguimos aí marcar nosso encontro virtual, né? É verdade. Ia ser em junho, né? Mas ficou pra julho. É porque era pra ser em julho. É, tudo é quando é É, quando tem que realmente uma ser, né? necessidade de si. É É. verdade, isso aí. Tá ouvindo direitinho aqui? Dá Tá? para ouvir super bem, vejo você e te Joia. escuto super bem. Eu deixei Ótimo. aí os comentários em aberto para quem quiser entrar em contato É. conosco durante a live, não tem problema nenhum, né? Uhum. Perfeito. As pessoas que se interessarem antes da gente começar em entrarem em contato diretamente com o Alfredo, acho que vocês têm carta aberta em contato com Sim. ele como autor, como terapeuta, enfim. Isso. Então fiquem à vontade. Alfredo, vamos começar Obrigado. sempre do começo, vamos da gênese, né? Bora. Eu tenho muitas curiosidades sobre a sua história. Sim, O Alfredo a gente sim. se conhece virtualmente, né? A gente participou É, da mesma do alinhamento biossistêmico do Fernando Magalhães. isso. E aí, ó, Alfredo, a gente tem uma bíblia sagrada aqui de perguntas para Sim, você. sim, eu adorei. Adorei esse roteirozinho aí que você montou. Ficou bom, né? Ficou ótimo. Mas então, para quem não te conhece, se apresenta aí brevemente para a gente. Quem é o Então, Alfredo, convidado da Latte de hoje? pronto. Eu sou terapeuta, escritor.
palestrante, educador sexual e especialista no alinhamento biossistêmico, que é um convite para a gente olhar, né, para as questões das pessoas que chegam até a gente através de um olhar biológico e sistêmico. E, assim, meu nome de civil é Alfredo, né, e o Prende Nu é um nome espiritual, que ele tem muito significado para mim. Eu recebi em 2014, no primeiro workshop de Tantra que eu trabalhei, que eu participei, e foi bem significativo para mim. Eu nem entendia direito o que era essa questão de Sanya, Sannyasi. É um nome em sânscrito, né, que vem da linhagem de alguns mestres. E na época, né, o workshop que eu participei foi de Tantra e era da linhagem do Osho. E eu vi algumas pessoas no evento recebendo e eu achei interessante, eu quero participar também. E o nome que eu recebi, Prende Nu, né? É 2 ossos com som de U. E o Prem significa amor, em sânscrito, e o de Nu significa religião. E aí, para mim, fez todo sentido, religião do amor. Eu já trilhei vários caminhos, né, religiosos, né, assim, que a gente pode dizer, que também podem ser espirituais, né, dependendo do nosso olhar. Mas comecei na Igreja Católica, depois Espiritismo, Budismo, e aí vai. Então, e eu entendi que todos esses caminhos levam para o amor, são formas diferentes de levar a gente para o amor. E sou muito conectado com Jesus, com Cristo, e eu entendi que ele não pregava nenhuma religião, ele pregava o amor, né? Ele trazia isso. Então, quando eu recebi e vi que era a religião do amor, foi muito forte para mim. E aí, como não usar, né? E comecei a usar já em 2015, quando eu comecei a trabalhar como terapeuta, e sigo até hoje, né? Com os dois, assim. Também trago o Alfredo junto, porque eu sinto de trazer os dois juntos, assim, sabe? E é isso. E De lancei o antemão, livro, Alfredo, né? E lancei o livro também agora, isso. que você falou, né? Tem um primeiro livro de coautoria em 2019, né? Que eu participei também falando de sexualidade, conexão e relacionamento. E aí veio o chamado. A partir do primeiro, muitos convites e muitos chamados mesmo, internos e externos, para escrever um só meu, contando a minha história por completo. E aí ele foi se desenhando, porque de primeiro eu não achava que ia ser minha história, né? Eu nunca imaginei que essas coisas iam acontecer. A vida foi me levando e parecia assim que eu só enxergava 100 metros, aí depois de 100 metros o próximo passo se mostrava, sabe? E assim eu fui caminhando e ele nasceu. Né? Perfeito. Lancei em E fevereiro assim, agora, de 2022. Tá eu já fresquinho. tinha entrado em contato com você para parabenizar pelo livro, porque é um livro. Sim, Eu vou usar uma expressão romântica, né? Um livro sedutor em termos de leitura, né? bacana. Você consegue, é como se a gente estivesse sendo convidado a trilhar os processos da sua vida, né? Em ressonância com o que você vivenciou. Então, eu acho que não é a questão de gerar gatilhos, por mais que isso também possa acontecer, mas trazem componentes que você traduz isso semanticamente muito bem, Aham, com obrigado. relações específicas dos traumas humanos, de relações específicas de omissões da expressão do sentimento, ou de como é que a gente enfrentou determinada situação sem nem saber as ferramentas que a gente tinha ou que a gente teve, né? E então essa relação amorosa que você vem trazendo, esses componentes no livro, eu acho que é um baita de uma obra para que as pessoas entrem em contato com isso e consigam, assim como você, né, explorar as próprias relações e co-criar a sua própria realidade. Então, seu livro é muito bom, muito bom. Obrigado, querido, obrigado. Assim, compartilhar exatamente. Eu fui contando essa história, né, e tudo que marcou, e cada passo, né, o que é que realmente pegou e de que forma eu consegui lidar com aquilo, ou algumas coisas que eu não consegui lidar, que mais na frente elas foram se mostrar. Então, fico feliz aí com essas palavras, que bom. E a ideia é inspirar outras pessoas a olharem para os seus caminhos, a investirem na sua biografia, né, no sentido Sim, de olhar para ela e, a partir dela, né, começar a fazer diferente, ressignificar o que é possível e trazer novos olhares, né? Como eu trouxe aqui outros olhares de ressignificações para inspirar outras pessoas nesse lugar, né? ok. E a relação com a música
também é muito descrita ao Sim, longo do trajeto do livro, né? Então dá é, uma cara, uma roupagem ainda mais artística, né? E muito ao mesmo tempo pessoal, né? São características suas específicas descritas nos versos das músicas, né? Então, é, enfim, vamos começar a investigar, vamos começar a abrir esse livro. bora, bora. Essa É, parte da e música é aí eu bem coloquei, especial. É, eu sou muito musical, apesar de não ser músico, mas elas mexem comigo num lugar que me transformam. Então não tinha como não ter. Isso foi nascendo assim junto com o livro, né? E aí veio a ok, ideia de colocar a letra das músicas. A gente não vê mais letra de música nos tempos de hoje, né? E aí eu digo, não, a letra é importante. Deixa as pessoas verem ali e elas, né, lerem os versos e de que forma elas vão ser tocadas. eu falo muito, Alfredo, que a música, assim como todas as artes, né? Ou as expressões de arte, mas eu também sou muito musical, eu venho de uma família paterna muito musical, de Uhum. samba mesmo, samba enredo, mas eu meio que corto isso seguindo para o rock clássico, e tive banda e uma série de coisas. Que legal. Mas tem vários momentos na minha vida, momentos bons e não bons, que se encaixam perfeitamente em algumas estrofes de algumas canções, né? E essa Sim. música, como uma coxia do espetáculo, né, o plano de fundo desse teatro da espontaneidade, que é a vida que a gente leva individualmente e no coletivo, essas músicas vêm, né, como um pano de fundo. E eu acredito muito que até como uma forma de ou segurar a nossa onda, ou até mesmo uma forma terapêutica, né, de autotratamento, de autoconhecimento. Sim, total, é maravilhoso. Nossa, para mim é desse jeito aí, né? Elas tratamento, autoconhecimento e muito prazer, alegria. Eu sinto que eu entro no outro estado de vibração. Quando eu estou sentindo a música, ela mexe comigo. Aí é só curtir, né? E às Ok. vezes esse mergulho também, né? Às vezes ela te convida para mergulhar dentro de você e deixar a emoção vir, Altamente né? curativo. Totalmente. É, Vamos começar, Alfredo, aqui bora. trazendo. Eu gostei muito do início do seu livro, que é Alfredinho, né? Que Sim, é basicamente como eu acho que os seus pais te chamavam, as pessoas mais próximas te chamavam, né? sim, Mas alguns assim, ainda chamam, alguns ainda chamam. Pode falar aí. alguns componentes eu acabei destacando porque me chamaram muita atenção e eu queria que a gente conversasse sobre isso, Tá. você expusesse mais essas questões, né? E assim, coisas que chamam a atenção logo no começo do livro, você faz um relato de ter nascido com problemas respiratórios e tendo que ficar na incubadora longe do colo e do alimento materno. O alimento materno, como todo mundo já sabe, o próprio contato, né? O Sim. seio da mãe, boca de bebê. E a gente Uhum. compreende que esse primeiro contato, o que no psiquismo materno-fetal eles chamam até de the golden hour, né? A primeira hora incrível da vida do ser humano, que é estar em contato com o seio materno e já sugar beneficamente, né? Ou até por simbiose, o download, né? A história da Uhum. mãe, a história pregressa dos pais, das estruturas do clã familiar. E é claro que se essa criança foi impedida, independente da origem, de qual motivo, nós como terapeutas, né, seguidores aí do Hammer, que depois a gente fala sobre Aham. Hammer, que aí é paixão à Aham. primeira vista, mas Sim. a gente compreende que ali pode ter sido um primeiro ato traumático ou um conflito de separação, de ruptura, né? Eu queria que você Uhum. comentasse isso, assim, durante a Uhum. escrita do livro, isso te chamou muita atenção? Fez você reviver alguma coisa ou como foi? Olha, eu fui atrás de saber exatamente como tinha acontecido, né? Porque eu só sabia que eu tinha ido para a incubadora, mas não sabia que tinha sido, tipo, não fui nem para os braços da minha mãe, fui para a incubadora porque minha mãe demorou, né? Foi cesárea, ela não sentia contração. Meu pai levou ela no hospital no dia 8 e estava lotado o hospital, e aí marcou para o dia 9, foi quando eu nasci, mas parecia que eu não queria nascer, né? Não tinha contração, não tinha nada. E não parece, eu não sei direito isso, se o cara fez um corte pequeno, e eu acabei aspirando o próprio cocô que chamam mecônio. Eu não Mecônio. sei. E aí isso daí
me fez ir para a incubadora, por ter aspirado isso, me fez ir para a incubadora passar 10 dias tomando antibiótico, né? Então, isso a mamãe nem sabia direito. Eu fui perguntar para ela quando eu estava nessa parte do livro para, né, finalizar, e aí, meu filho, converse com a sua tia, que é a irmã dela que é médica, pediatra, que ela que ficou, não disseram nada para mim, para eu não ficar preocupada, ela que ficou com você e o seu pai olhando, e eu não fiquei sabendo. Ligue para ela. Aí eu mandei uma mensagem, ela estava viajando, e aí tia, me explica, ela botou com esses termos médicos, né, que eu não sabia o que era o mecônio, não sei o quê, e aí disse, tá, mas não vou trazer isso pro livro, não é isso que eu queria, né? Mas só o fato de eu ter acessado exatamente essa informação, ela ter me falado exatamente o que aconteceu, o que eu aspirei, precisou isso, e aí deu tudo certo. Você acredita que depois que eu tive acesso a essa informação, no dia seguinte eu entrei em reparação. E eu fiquei mais ou menos 3 dias reparando esse processo, que tem a ver com... teve essa questão de ter sido aspirado, e aí é como se fosse uma dificuldade de respirar, um sufocamento, sabe? Ela falou isso e tem a ver com isso, né? Porque impede, você vai ali começar a respirar e já aspira alguma coisa, e aí tem a ver com sufocamento, e deu exatamente ali aquela questão das células caliciais, né, ali dos brônquios, que tem a ver com essa sensação de sufocamento. E aí, depois que eu tive essa informação, que eu não sou, exatamente, eu não entendo direito, mas o meu inconsciente acessou isso, e eu reparei na sequência. Uns 3 dias eu fiquei nesse processo, né, de biológico de reparar. Você acredita? E aí eu confirmei, né, com as técnicas que a gente tem, que era exatamente isso, os focos exatos, e que tinha a ver com esse processo. Então é assim, você acessa essas coisas, não sabe de que forma isso vai chegar em você. Pode reparar e pode não reparar. Como eu estava aberto, né? E aí é isso, olhar para a biografia, a gente vai acessando as coisas, olha diferente, e o corpo vai liberando, né? Ok. Essa forma que a gente chama isso terapeuticamente, explicando para o pessoal que está assistindo a gente, sim. Que são programas arcaicos, né? São programas que vêm se desenvolvendo nos seres vivos no geral há bilhões de anos, né? Até a gente chegar a mamífero, a gente vem dos peixes, depois dos anfíbios das aves, e aí até chegar a gente aqui. Os hominídeos, no geral, os primitivos, até chegar a gente, e ainda, né, a gente não está no topo da cadeia, tem muita coisa ainda para acontecer. Então, quando ele fala sobre reparação, é quando, de forma consciente ou não, o corpo acessa essas memórias que um dia ele viveu, vivenciou, experimentou. Todos nós temos essa forma de captar essas informações. Às vezes, né, Alfredo, o estilo de vida, o corre-corre do dia a dia, a gente acaba negligenciando essas respostas que o corpo nos dá, né? E aí a gente acaba sendo, às vezes, de medicamento, ou negligencia a própria condição de saúde por não estar olhando para si. É claro que tem inúmeras técnicas que promovem isso, né? Que ajudam, facilitam a gente a acessar isso. Mas quando ele fala de reparo, é quando o organismo dá consciência, se abre a essas informações anteriores e o corpo pode reviver ou fazer uma releitura, ou como algumas pessoas da física quântica gostam de dizer, acessar os fractais, né? Que são as repetições, que isso é matemático, né? Até a matemática já consegue explicar essa história. Não é uma coisa espiritual aleatória, é uma coisa biológica, né? E aí o que você fez, né, buscando essas informações para escrever o livro, é de novo sentir essa sensação do sufocamento que um dia aconteceu e logo no comecinho, né? Do bebê, do recém-nascido. Sim. Então foi dessa forma, acessar essas informações, né? Mas para trazer essa clareza mesmo e de que forma eu cheguei, né? Ali já tinha alguma coisa, né? Para ser vivida, né? Alguma experiência a ser vivida que me impactou de alguma forma, né? E eu trouxe isso.
né? Isso veio reverberando na minha vida, fiz uma liberação, Isso. né? Que bom, né? Que ótimo. E Deixa eu aí ver. o. Pode Diga, falar. pode. Não, eu estava aqui pensando se tinha mais alguma coisa para eu falar especificamente disso. Eu sou o filho mais velho, primeiro, né? E depois, acho que é isso. Depois vieram minhas irmãs. Minha segunda irmã veio 2 anos e 3 meses depois. Algumas pessoas que É, estão aí assistindo a gente, elas podem também ter um acesso de uma informação importante, que existem técnicas específicas para se liberar com muita segurança esses traumas de origem até durante o nascimento. Às vezes os traumas são transgeracionais, que quer dizer que eles vêm sim. de outras formas do clã, dos pais, dos avós, né? Às vezes o trauma é intrauterino, como os pais estavam enquanto estavam gestando a nossa vida, né? Desde a gente como embrião. E essas Uhum. memórias, elas ficam todas aí conosco, né? É um Ah, prêmio pra gente. tudo passa pelo corpo, né? Tudo que acontece com a gente fica o registro no corpo, né? Então, aí tem algumas coisas que mexem mais e aí no decorrer da vida a gente vai buscar, né, liberar. Para quem estiver curioso de saberem como isso pode ser feito, tem inúmeras técnicas, mas tem uma técnica de renascimento sistêmico, Sim, que maravilhoso. as pessoas podem experimentar isso, ou a experiência somática, ou as constelações familiares, ou a própria leitura biológica, né, com as Sim, datas sim, que referiam de tal trauma. Então, para quem tiver sim. dúvidas sobre isso, a gente também está livre aqui para É, responder, né? exato. Mas acessem, busquem também essas informações aí. Alfredo, tem Maravilhoso. mais coisas, assim, que eu vou Vamos dando lá. continuidade. Vai Vou lá. abrir uma aspas aqui do que está no seu livro. Abre Tá. aspas. Minha mãe várias vezes tentou se separar do meu pai por conta do alcoolismo, né? E aí eu acho que tem mais questões importantes para você comentar para nós, né, para gente. Sim, essa questão dos meus pais sempre foi assim uma das coisas mais marcantes assim da minha infância, né? Porque o papai já vinha assim antes de casar com a mamãe já tinha essa consciência de que ele tinha esse padrão e quando eu era pequeno eu não gostava, ele ficava diferente e então assim era uma questão, né? Quando ele bebia a gente queria se afastar dele porque ele ficava chato, assim inconveniente, sabe? Falava alto, parecia assim o dono do mundo. E aí eu lembro que em casa eu e minhas irmãs, a gente ficava com medo, os três juntos no quarto, quando o papai chegava assim e ficava brigando, gritando, e a gente não sabia o que ia acontecer, né? Então, a gente era pequeno, a mamãe separou do papai, eu tinha 10 anos de idade, minhas irmãs 6 e 7. Então, ela separou já no limite, quando ela não conseguiu mais sustentar, né? Deu várias chances ao papai, a mamãe até entrou no AA, coordenou um grupo, o papai ficou 6 meses sem beber e tudo, mas ela não conseguiu, eles não conseguiram sustentar isso, né? Eu acho que esse foi o ponto principal, assim, da separação deles. Claro que outras coisas a gente não sabe, as coisas do casal, mas esse era o mais visível, né? E o que mais nos impactava, porque era uma coisa, assim, a gente realmente não gostava e a gente não sabia como lidar, né, com aquelas idades, né, eu e minhas irmãs. Então, Ok. é isso, assim, que eu trago aqui E acho que foi o melhor caminho, né? Enfim, foi o que a minha mãe sentiu, né, para seguir com a gente, né? De novo, foi o que era para ter sido, né? Não tinha outra resposta para É, isso. ela tentou de várias formas, né, não se separar, ainda mais com 3 filhos pequenos. Mas Sim. não teve como, Isso, né? lendo essa parte do livro, que está no início, né, do seu livro, para Uhum, quem está chegando agora, esse é o livro do Alfredo, Revoluções Sexuais, Biológicas e da Consciência, que é o nosso tema aqui. E essa coisa da separação dos pais, eu me lembrei quando eu estava lendo o seu livro, de uma frase do Bert Hellinger, que ele fala que todo ser humano tem dois pais, né? Dos dois pais, é claro, de sexos diferentes, né? O homem
e uma mulher pela uma relação biológica, Sim. de gametas, né? E quando ocorre essa ruptura, independente da causa, né, da origem dessa ruptura, a criança ou esse ser humano, às vezes até muito mais velho, independente da idade que ela, né, esteja, ela vai sofrer um impacto de um conflito de separação, né, de ruptura. E ela pode entrar em dissociação, que é e agora, né? Que é basicamente um ato de congelar. A gente entende que congelar diante de algo é uma reação instintiva, biológica, do sistema nervoso autônomo. E por defesa isso acontece, senão a gente poderia sentir alguma coisa pior. E aí, às vezes, causam sentimentos de dualidade, né? Agora eu vou para onde? Eu vou seguir o meu pai e o que ele oferece, eu vou seguir a minha mãe e o que ela oferece. E aí, Alfredo, trazendo essas relações das revoluções sexuais, na minha prática dos atendimentos aqui na cidade de Uhum. Campos, quando a gente identifica uma relação de alteração ou de uma queixa, de uma expressão da sexualidade do paciente, a boa parte dos atendimentos acabam indo lá num conflito de separação dos pais de novo, né? É impressionante. E aí a resposta, ou do que a gente já estudou e da forma que eu acabo associando e que acaba fazendo sentido para os pacientes esse filho ele vai assumir a posição de um deles. Então, se o pai sai, ele assume o papel do pai. Se a mãe sai, ele vai assumir o papel da mãe, mesmo se ele for Uhum. biologicamente homem, né? E Sim, isso é sim. claro que vai ser uma mudança a nível dos polos cerebrais e ele vai às vezes operar agora muito mais num lado expressamente feminino do que pelo lado masculino. E às vezes o que eu vejo muito também é em termos de violência familiar. O casal se separou e o pai era agressor fisicamente ou com palavras em cima da mãe. Para fazer a mãe ficar mais forte, para suportar a violência do pai, esse homem assume a expressão do feminino, né? Ou se é a menina, ela Sim. se junta com a mãe. Então tem várias formas da gente observar isso. Mas a pergunta que eu faço para você é: você tem ideia ou é consciente para você que ali nessa ruptura poderia ter deixado alguma, entre aspas, algum fragmento para esse conflito a nível mental, bioquímico, de expressão que poderia mudar a relação da sexualidade ou não? Olha, Yuri, assim, acho que de uma forma muito consciente, eu não sei te dizer se isso teve algum. Eu acho que está ligado, não tem como estar, mas eu não sinto se isso determinou algo da minha sexualidade, no sentido de a orientação, porque a orientação ela já vem lá pelos 4 anos, eu já sentia que eu era diferente, né? Ok. E a questão da sexualidade também, né, da compulsão que eu falo, eu também não sei se está ligado. Eu acho que pode estar ligado. Eu acho que por eu, por eu não poder, né, expressar exatamente o que eu gostava, por eu me ver inadequado, né, e o meu pai sempre cobrava muito. Eu via um pouco, né, os comentários, né, muito, né, mais falando essa coisa de masculinidade, que tem que ser homem, que tem isso é cor de homem, isso é cor de mulher, não sei o quê. Então tinha um pouco dessa repressão que em alguns momentos eu ficava aliviado, né, de não ter a crítica ou a cobrança dele, entendeu? Mas, e a mamãe também sempre falava, eu lembro, algumas vezes ela falou. Na verdade, eles se separaram, mas não teve nenhuma separação assim. Teve a separação, mas eles continuaram se falando, né? E a mamãe sempre falava pra gente: não abandonem seu pai, não, porque a gente queria ficar mais perto da mamãe, a gente ficava mais perto da família da mamãe, e ela sempre dizia: não abandone seu pai, vão visitar seu pai, sabe? Sempre ela estimulava a gente a buscar o papai, né? E às vezes a gente não buscava pelo medo ou pelo que a gente já tinha vivido, né? Mas ela sempre estimulava. E eu sinto que eu assumi um pouquinho também o papel de homem da casa, porque era a mamãe, duas irmãs e eu ali,
Né? À medida que E eu o fui primeiro filho, crescendo, né? O O primeiro primeiro filho. filho, à medida que eu fui crescendo, eu sentia, né, que eu estava ali num papel, não de provedor, mas da figura masculina, né, que, né, em algum, aí isso eu fui perceber, mas quando eu já estava, né, na adolescência, assim, início da vida adulta. Ok. Mas é isso, Tá. Fazendo um né? link aí com esse trecho, você relata no livro que sentia que era um menino diferenciado e ouvia as Sim, pessoas sim, dizerem isso sobre sim, você. Você se lembra sim. se você gerava algum tipo de sentimento, alguma preocupação, alguma coisa desse tipo? Olha, esse diferenciado, ele era como se fosse um elogio, sabe? E assim, na minha família, por exemplo, chegar na casa da minha avó, que era uma casa grande, tinha vários tios e primos, e aí às vezes eu chegava lá, e aí eu ia falar com todo mundo, eu abraçava e beijava todo mundo. Eu era assim, criança ainda, né? E eu era o único que fazia isso, os outros não faziam. Então, diziam que eu era amoroso, diferenciado nesse sentido, de ser mais educado, de ser amoroso, de, né, essa coisa assim de querer estar perto, de ser carinhoso e tudo. Então, nesse sentido, mas na escola já era diferente. Eu me sentia, né, excluído, com medo de os bullying da vida, né? Então, esse diferenciado, ele tem esse lado com a família e tem esse outro lado na escola, Ok. Tem as sabe? duas facetas do É, diferenciado, as né? duas facetas, exatamente, porque o diferenciado na escola gerava problemas, né? A gente vai Então, seguindo para um outro capítulo agora aqui do bora livro. lá. É um capítulo que é muito. É um capítulo intenso, mas ao mesmo tempo ele traz algumas questões muito engraçadas, assim, né? De relatos que você vivenciou, que é o capítulo do carnaval e das fantasias. Eu achei isso muito Sim, bacana. Como eu te sim, falei, eu também sou um amante do carnaval, sim, e a gente vê essas fantasias, elas têm uma dupla forma da gente enxergar também, de ter uma percepção mais ampla, né? Sobre uhum, quem sou uhum, eu no carnaval, quem é que eu estou no carnaval, né? E isso vem sim, desde o sim, carnaval veneziano, né? Da expressão italiana, desde a origem a gente observa isso. E aí tem lá sim. uma passagem que você fala sobre o aumento dos hormônios e a descoberta do prazer, e em ressonância com isso, a relação de prazer e culpa com a chegada dos abusos na adolescência, né? Comenta Sim. aí pra gente essa parte, Alfredo. É, porque assim, eu já me senti diferente já lá criança, né? E aí a gente vai seguindo, bom, eu sou diferente, eu não entendo isso, não tenho com quem conversar sobre isso. Mas a gente acaba sentindo prazer, né? No toque, às vezes vem uns convites de pessoas que entendem, assim, um pouco mais velhas, e você sente prazer, né? E a criança mesmo, ela sente prazer, né? Não tá errado em sentir prazer, tem que saber, é só receber a orientação adequada, porque é uma energia muito, é a energia mais poderosa que Poderosa. tem no nosso corpo, né? Sim, É a sim, energia que gera a vida, é a energia da sim, criação, né? sim. Então, se você não Alfredo, não quero te tem cortar não, mas maturidade e consciência, diga. ok, eu não quero te cortar não, mas você falou da energia que gera a vida. Os chineses, a minha base de medicina chinesa é bem mais ampla, bem anterior à da medicina germânica. Aham, Eles chamam de Ming Men, que quer dizer o grande portal da vitalidade, que está entre os dois rins. E eles são a união da história da mãe e a história do pai, e como você vai acessar o campo do divino. Então, de fato, a energia do prazer, a energia sexual, talvez seja a mais límpida e a mais incrível. nossa, é sensacional, adorei isso daí que você falou. E é exatamente isso, é a energia que ela toma conta da gente. E se você não tem maturidade ou orientação sobre como ela funciona, como ela deve ser vivenciada, a partir de que idade você pode já, sabe, saber também sobre o corpo. Então, quando a gente não sabe disso, a gente sente um pouquinho de prazer e aí você acaba querendo aquilo de novo, porque, né, é bom, é gostoso, então eu quero de novo. E aí vai, assim, se não, a relação, né, se a questão do abuso não foi traumática, ela pode te viciar, porque você não tem maturidade.
entendeu? Sim. Agora, se ela foi traumática, ela te reprime. E aí, na tua vida, tu vai reprimir essa energia, porque tem um trauma ali associado, então você não quer mexer. Né? No meu caso, não teve violência, então teve essa questão do vício. Então, assim, a gente, como não entende, a gente vai vivendo aquilo, vai gostando e vai. Então, qual é a memória que eu trago, né, para as minhas células nessa idade da infância para a adolescência e o início da adolescência? É de buscar essa energia, de vivenciar essa energia da forma mais intensa. E aí, quando eu, né, entro na vida adulta, a referência que eu tenho é essa. Aí o meu corpo, ele vai buscar isso, né? Agora, com consciência, o registro que eu tenho é esse. Eu preciso de sexo. Sexo é muito bom. Agora que eu sou dono de mim, que eu sou maior de idade, deixa eu buscar isso. Não é que eu quero, mas o corpo pede. Porque foi como ele aprendeu lá. Entendeu? Então, foi isso, assim, sabe? Mas eu sempre achei que a responsabilidade era compartilhada, porque eu sentia prazer. Lá na infância e na adolescência. Essa questão de realmente entender que foram abusos foi com 40 anos, no workshop, com 12 homens que eu participei, que um psicólogo fez um psicodrama, e aí eu vi outros homens no processo deles, assim, assistindo, aí eu acessei, que eu também tinha vivido algo, né, praticamente igual. E aí viver o processo de ter acessado tudo isso. Foi com 40 anos agora, né, há 4 anos atrás. Então tomar toda essa consciência, ressignificar tudo isso, foi muito curativo, assim, não foi fácil, mas foi muito curativo, sabe? Foi muito transformador você entender o porquê que você, né, tinha aquele padrão, né, na vida adulta. Por exemplo, quando eu falo da compulsão sexual, de uma dependência, eu não conseguia fazer diferente. Às vezes eu queria fazer outros movimentos, mas meu corpo queria ir para outro lugar, eu não conseguia dizer não ao meu corpo. Então eu ficava preso, né? É mais nesse sentido, assim. Aí, claro, as fantasias você traz para tudo, né? Aí você, né, tem a fantasia do carnaval e tem a fantasia sexual. E aí todas as fantasias você vai querendo buscar viver, né? E esse relato do livro e o próprio seu agora aqui traz de novo uma necessidade desse fator educacional lá atrás, né? A importância que tem de construir desde os baixotinhos, né, dos pequenininhos, não em aquela ideia antiga, né? O boneco é para o menino, a boneca é para a menina, mas o nível de consciência que essa garotada já vem, eu tenho um casal de filhos com 4 anos, que eles vêm para nos ensinar uma série de questões, só que de forma involuntária o meu cérebro só reconhece o que eu vivi, né? Então, até mesmo como terapeuta, você fica, nossa, peraí, onde é que eu estou fazendo de errado? Onde é que eu estou repetindo com eles algumas questões individuais? E aí, sem também nenhum mecanismo de culpa, eu não vou ficar me culpando, porque o meu pai fez isso, minha mãe fez isso. Não, eu estou assumindo aqui a minha história. Mas eu acho que se tivessem políticas públicas ou até mesmo análises específicas, com as ferramentas que a gente tem hoje, de forma precoce, né, numa faixa etária de, sei lá, vamos botar segundo ciclo, né, de 7 a 14 anos, eu acho que tem uma diferenciação muito grande, em termos até biológicamente das gonotrofinas. Então, eu acho que ali que a gente ia punir menos esses adultos ou diminuir o sofrimento a nível do que a gente vive hoje, né? Sim, é maravilhoso, assim, a gente tem que pensar nisso, assim, e também, assim, não pode ser só na escola, mas isso tem que envolver a família, né, os pais. Então, é um convite também, eu acho que a nossa geração, que a gente está mergulhando no autoconhecimento, eu digo que a nossa geração é a geração de quebra, é a geração que veio buscar a consciência, né, e aí os filhos da gente já vão viver diferentes de como a gente viveu, porque nossos pais, a maior parte deles, da geração deles, só repetiram o que eles aprenderam com os avós. Então a gente viveu o que tínhamos para viver, que não podia ser diferente, porque eles não tinham outra coisa para oferecer do que eles receberam. E aqui, buscando a consciência, esse novo lugar, né, de olhar para a vida,
a gente consegue nos trabalhar e a partir desse processo nosso, a gente consegue oferecer diferente para os nossos filhos. Né? Porque não adianta eu ter a educação sexual na escola se em casa faz tudo diferente, ou então meu pai não está conectado com isso que está acontecendo na escola, ou a minha mãe, e eles não estão olhando para as questões deles, que na infância eles também tiveram. Será que já resolveram? Será que não resolveram? Então, assim, é autoconhecimento na veia, assim, sabe? Sim. Tanto para os pais, para poder dar conta disso tudo em si, para guiar os filhos de outra forma, né? Exato. E claro, na escola ter alguma política que a gente possa dar essa mínima orientação. Ou expandir o que a casa já traria, né, como de melhoria, né, ou de melhoria não é um fator de adoecimento, mas de, ok, vamos trazer para o campo da consciência e passar isso adiante para os filhos. E é claro que eles vão ter esses ajustes quando saírem para a escola, saírem para a vida, né? E tem muita questão cultural ainda que a gente vem também se evoluindo muito, né? A questão da igreja, da culpa, do é feio, é pecado, não mexe nisso, não pode. Por que não pode? Eu nasci do orgasmo dos meus pais e eu não posso conhecer meu corpo, como é que ele funciona, o que é que isso significa? Como que é sujo se eu vim dali, entendeu? Sim, né? Então, tem toda essa questão cultural ainda que a gente traz aí da religião, né? Mas eu sinto que eu digo, a natureza não dá saltos, e nós somos a natureza, então é um processo, né? Que eu falo, essa nossa geração, né? Está buscando a consciência, então as próximas já vão vivenciar de outra forma. Trazendo esse campo aí do dogma que você citou, a partir do momento que o cara entende ou acha que eu já venho de um pecado, né? Você já vem com um peso muito grande na literatura, na biografia. O inconsciente está aí, né? O inconsciente está aí. É um peso, não pode, isso é feio, poxa. Né? Exato. Isso é sagrado, é um presente na vida da gente, né? Sim. É só orientar, né? De que forma eu posso vivenciar essa energia, entendeu? E, Alfredo, no pensamento sistêmico, a gente tem alguns autores importantes, mas tem uma frase que dói, até hoje dói. Quando eu explico para os pacientes, até em mim, às vezes eu fico, tem hora que eu não aceito, né? Mas, enfim, que é, os filhos são capazes de se auto-sacrificarem em prol dos pais, né? Então, isso é muito dolorido, porque você imagina que você tem um pai repressor a nível da sexualidade dentro de casa, ou o pai que entra em uma falta de simbiose, uma falta de uma relação importante de respeito, de admiração com a mãe, e aí você vê às vezes discussão, violência doméstica, enfim, como que a criança já vai absorver essas questões não trabalhadas dos pais, né, em prol até mesmo de uma possibilidade de cura dos pais, né? Então isso cabe a nós somos esses caras que estamos aqui hoje como cientistas. A nossa faixa etária, a gente vem trazendo da década de final de 70 para cá. Eu acho que até evolução de Woodstock 69, eu acho que aquilo ali em diante vem trabalhando uma nova necessidade de olhar para outras questões, né? Sim, sim. E a referência que a criança tem em casa, né, de um relacionamento dos pais que não dá certo, né, ela vai entender que o dela não... Ou ela vai, né, repetir o que os pais viveram, né, ou ela vai tentar buscar o oposto desesperadamente, né, mas sempre, se não buscar a consciência não adianta, né, se não despertar a consciência e mergulhar no autoconhecimento, vai ficar nessa lealdade aí, né, cega, né, da forma como foi ou pro oposto, né. E a lealdade, a gente entende às vezes a lealdade como algo ruim, né? Mas a lealdade é, ok, se eu estou vivo aqui é porque lá atrás deu certo, independente da circunstância. Exato. E a maior referência, né? E também, mesmo que sido difícil, a maior referência que tem. Então tá ali, né? Exato. Vamos pular de capítulo agora, Alfredo. Bora! O capítulo da faculdade também, que é muito divertido no livro, né? Sim. E aí tem eu não acredito nas escolhas de
de profissão. Eu acho que é o momento em que a necessidade estava imperando, né? E aí você se aproxima de comunicação social e publicidade, marketing, né? Você Uhum. acha que isso era uma forma inconsciente de exteriorizar esses sentimentos, esses, esses trâmites que aconteciam aí a nível mental? Ou não? Eu acho que no inconsciente. Eu queria publicidade, porque era um curso novo na época, pelo menos aqui no Ceará, né? E aí eu queria trabalhar com criatividade, eu queria ser criativo. Você vê, energia sexual aí, né? Criatividade, eu queria criar, eu queria ter aquela vida que a gente olhava de fora, não sabia como era, né? Do publicitário, todo diferente, todo criativo. Mas eu acho que por trás disso tudo aí, eu vim comunicar algo nessa vida. Eu Sem nunca dúvida. imaginei que eu fosse escrever um livro. Eu nunca, na verdade, o curso de comunicação por trás ele, né, ele estava sendo bem escolhido, né, para o que eu vinha comunicar. Mas no primeiro momento, né, a publicidade brilhava os meus olhos. Eu queria, né, anunciar as empresas e comunicar e ser criativo. Mas com certeza depois caiu a ficha do que eu vim comunicar, né? E eu nunca imaginei que eu fosse escrever livro e falar da minha história e falar de coisas, de temas tão tabus, né? Então realmente a comunicação ela ela chegou muito bem, né? Na minha vida. E é isso. E eu tinha tentado já para medicina, para fisioterapia, biologia, direito, já tinha tentado tudo isso. Medicina, porque minha mãe era médica. Aí disse, tá, medicina tem que estudar demais, eu não era muito meu perfil. Aí então eu faço fisioterapia, eu faço biologia. E aí nada eu passava, né? Até direito, pensando, sabe, lá na frente, assim, tem concurso, é fácil, tem vários tios advogados. Aí depois eu digo, não, eu quero criar, eu quero, né? E aí mais por trás estava tudo certo. Ok. É nesse mesmo capítulo, Alfredo, que você tem uma dificuldade, eu acreditei ali, né? Que era achar que Deus te puniria pela homossexualidade e até mesmo a forma de como você ia revelar isso, comunicar isso aos pais. Sim, eu Como é conto que foi aquela essa história lá essa da etapa? missa, né? Eu conto aquela Exato. história lá da missa. Ela é muito boa, essa história. Então, porque eu não aguentava mais, né? A questão da culpa, né? Por estar vivenciando algo que eu, né, sabia que era errado, porque todo mundo falava, mas como é que é errado? Eu não aguentava mais. Então eu queria que tirasse esses pensamentos da minha cabeça. E justamente ali caiu a ficha. Você quer saber? Aquilo foi tão forte. Eu digo, não, eu tenho que viver isso aqui. E foi muito engraçado, porque eu fui para a missa naquele dia com essa intenção. Tira esses pensamentos, né, de homossexualidade da minha cabeça. E lá eu encontrei meu primeiro namorado. Então foi demais. Aí eu digo, não, agora eu vou viver, porque, né, então essa foi a minha cura, né? Então, e foi bem no começo, primeiro semestre da faculdade, você vê uma virada aí, né? Então, tu falou outra coisa que estava associado, era isso E a tu falou questão mais. de achar que Deus ia punir você pela relação da homossexualidade e como foi a receptividade dos pais, como foi para você fazer essa Sim, revelação. isso foi o que? Acho que com 20 e poucos anos. Logo que eu entrei na faculdade, com 20, 21. E aí já veio esse primeiro. Para o papai, como ele era separado da mamãe, e eu convivia mais com a mamãe, o papai eu via assim uma vez por semana, eu ia na casa dele, então ele não via o meu dia a dia, né? Então eu podia omitir para ele, eu não precisava falar, né? Mas ele sempre cobrava a namorada. Cadê a namorada, meu filho? Cadê? Aí às vezes eu dizia que eu ia para casa de uma amiga, de não sei o que, ele já falava, é namorada, né? Eu digo, não, papai, é minha amiga. Era difícil o papai entender que um homem podia ser amigo de uma mulher, né? Se não tivesse, né? Na cabeça dele estavam tendo alguma coisa. Então, isso era mais com o papai. Com a mamãe, ela sempre muito cuidadosa, perguntava muito. E aí no primeiro eu não falei,
né? Mas aí no segundo, quando terminou, eu não consegui não falar, porque sofri muito, né? Eu tinha acho que 21 anos para 22. Sofri muito e não tinha como eu falar, eu não aguentava mais mentir, me fazia muito mal mentir, dizer que eu ia para um canto e ia para outro. Então eu tinha esse medo de não ser acolhido por ela, porque eu não sentia dentro de casa alguma conversa de acolhimento sobre qualquer diferença, sabe? Eu me via diferente, né? E as diferenças que a gente via em comum por aí sempre ficavam em silêncio, ou então alguma conversa pejorativa, preconceituosa, ou então você fica meio fechado para, né, para se revelar. Mas não teve como, né? Eu me revelei num momento de muita fragilidade, não tinha como eu não revelar ali naquele momento. E aí a minha preocupação era que ela me acolhesse, né? Como eu conto ali nos detalhes ali no livro, e sentir esse acolhimento, né? Mas foi um processo, é um processo, né? De lá até aqui, de trazer esse assunto sempre uma naturalidade. Eu vejo não só comigo, mas, né, com outras pessoas da família, né, com primos, com outras pessoas, de trazer esse assunto de forma natural, sabe? Às vezes ainda se comenta, não, é o amigo do Alfredo, é não sei o quê, e não fala é o namorado, não fala é isso, sabe? Então ainda tem algum, né, essas posturas, mas a gente entende que é como as pessoas aprenderam, né? Mas a gente está aqui para começar e convidar essas pessoas a mergulharem, a vivenciarem a verdade, de fato, né? Sim. Ok. Você se recorda, Alfredo, se nessa dificuldade de verbalizar, de exteriorizar essa, entre aspas, essa revelação, esse anúncio a nível familiar ou da mãe especificamente, nesse tempo aí em que houve essa dificuldade de se expressar, o corpo manifestava alguma coisa a nível sintomático mesmo? Por não conseguir se expressar? Ou, às vezes, uma relação de garganta, alguma coisa desse tipo, ou não? Você se recorda de alguns episódios Olha, específicos? eu sempre gripava, eu sempre tive altos e baixos na minha saúde. Eu digo que depois do HIV foi que eu dificilmente eu tinha alguma coisa, sabe? Mas antes sempre tinha uma reparação, sempre tinha, não vou nem falar reparação agora, depois a gente fala, né, quando entrar. Mas sempre tinha uma gripe, sempre tinha uma garganta, rinite, sinusite, nossa, tinha demais. Né? Então, essa coisa do expressar, né, do bocado que eu acolho, que eu solto, então eu sempre tinha, né, com relação a sintoma, né? Sim, ok. E sintomas de via aérea alta, né, respiratórios, é sempre diante de um medo, né? De uma insegurança, Sempre, farejando um nossa, perigo. quantos medos, muitos medos, tudo era perigo. Você vê que eu relato aí alguns medos, né? E aqui, né? Toda essa parte, então sempre tive rinite, sinusite e dor de garganta era o que eu mais tinha. Dor de ouvido menos, mas garganta, sinusite e rinite era o que eu mais tinha. Ok. Depois, Alfredo, você entra nas questões dos cinemões, dos prazeres, dos namorados. Sim. Em relação a esse capítulo também é muito curioso, porque você até mesmo fala sobre esses ambientes, eles tinham uma conotação de prazer, mas ao mesmo tempo uma certa hostilidade, né, ao que você via, né? Às vezes você fala, né, de um ambiente sujo, às Sujo, vezes, exato. às vezes as pessoas, né, com comportamentos Escuro. Obscuros e tudo mais, trazendo o pertencimento, né, como base, um dos pilares do pensamento sistêmico. Como que você avaliaria essa relação da ambiência, usando a epigenética, ou as pessoas que estão ali com o mesmo intuito da busca do prazer, sem nenhum tipo de julgamento, mas em relação ao pertencimento? O que é que ali faz essas pessoas se conectarem? É uma relação prazerosa apenas? São objetos traumáticos? O que você avalia disso? Yuri, eu vejo assim, como é que a gente entende, né? A gente precisa pertencer, estar em lugares que a gente possa viver o que a gente sente, né? Exato. E é como se vivêssemos
como marginais, né? Como apartados da sociedade. Então, os lugares dignos a gente não pode estar, né? Então, é como assim, não me permitem que eu esteja lá. Então, eu tenho que encontrar algum lugar para eu poder ser eu, né? E aí, como a gente não se sente esse acolhimento, né, do todo, acabam que o que for possível, os lugares que sejam possíveis ter esse acolhimento, sem ser incomodado, sem ser interrompido, esses lugares eles vão se formando do jeito que é possível, entendeu? Porque a energia sexual, ela vem com tudo, entendeu? Se você reprime, quando você começa, ela vem com tudo, você sai desenfreado. Então, como é que eu vou lidar com a sexualidade? Né? Essa energia que vem, que por muito tempo eu não pude né, externá-la, então tem que ter algum lugar para eu poder externar. E aí vem muito desse lugar de sou inadequado, é uma aberração, né, uma classe marginal na sociedade, porque não é reconhecida, ninguém fala sobre. Então é como se a gente tivesse dizendo sim a tudo isso que diziam pra gente, e a gente também se colocava nesses lugares, né, tentando poder viver um pouquinho, né. Hoje em dia, a gente, né, a gente escolhe, porque também é uma escolha, né, mas também o que é possível naquele momento, ou então, eu não estou dando conta da energia hoje, o que é que eu vou fazer? Sabe? E essas coisas foram surgindo, entendeu? Então, eu sinto que tem essa coisa do pertencimento, lá eu consigo ser quem eu sou, eu consigo externar a minha energia sexual de uma forma que me alivia, sabe? Tipo, lá eu tiro minha máscara e acabou-se, entendeu? E aí eu depois boto a máscara de novo para continuar a vida. Sim. Bem nesse sentido, como essa relação sabe? biológica de procriação, né? Mas, de novo aí esse componente da energia sexual ser algo tão forte, isso tem uma relação muito de tronco cerebral, né? Então é muito primitivo, é uma coisa muito que às vezes você primitivo. não consegue dominar, porque em teoria, biologicamente, na classe evolutiva, ela foi feito para continuar a espécie, né? Então é impossível. É muito forte, né? É muito forte. É muito forte e é para continuar a espécie, é para te trazer criatividade, é para te trazer potência de vida, é para você sentir o seu corpo, é para você, sabe, realmente assumir quem você é, sabe? Quando você está alinhado com essa energia, tudo flui, sabe? Hoje, com essa consciência, eu vejo isso, mas lá atrás, a gente também utiliza essa energia de forma que ela, né, ela vicia, né? Sem consciência ela vicia, e a forma como a gente aprende, né, é incontável a quantidade de pessoas que eu conheço que chegam para mim que não tiveram situações de abuso na infância. Então, tem um registro lá, né, e esse registro, ele está na vida adulta. Enquanto você não olha para ele, não transforma, ele está guiando a tua vida adulta, né, ou para compulsão, ou para repressão, né, ou ainda cheio de muitos medos. Então, é preciso olhar para essa energia. Sexualidade é lugar de libertação do ser humano, né? A parte sexual. Alfredo, eu sempre falo, né? O que é o destino se a gente não conhece os próprios traumas, né? A gente vai repetindo. Vai só repetir. E aí o destino tá pronto, né? Você vai falar, o destino é esse. A nossa alma, ela quer ser desvendada, né? Então, ela quer desvendar o outro nas relações. Então, né, esse desvendar é o autoconhecimento, né? A relação a dois ajuda muito nessa questão de desvendar a si, desvendar o outro. E é isso que sustenta a relação, né? Quando o outro não está mais aberto, não tem essa vulnerabilidade de se abrir para o outro, aí o fogo, o Eros que a gente chama, o fogo, ele muda de casa, começa a olhar para outros lugares, né? Aí vem as puladas de cerca. Não estou dizendo que é só isso, mas é como se não conecta mais, porque assim, uma coisa que conecta muito a parte sexual, esse eros, essa energia, é essa revelação do outro, né? Tipo, eu não cheguei no limite do outro, é infinito esse mergulho, esse aprofundamento da relação, sabe? Sim. De se mostrar ao outro, né? E é com as verdades que a gente vai criando intimidade.
Então, a sexualidade, ela é muito potente nesse lugar de, por exemplo, eu estou falando aqui da importância disso, porque tem muita gente que sustenta um casamento de 20 anos, né, mas você vai olhar, quase não mais faz sexo. Então tá ali por N conveniências. Mas um relacionamento comprometido com a verdade, ele está sempre criando intimidade e Eros está ali presente sempre. Porque o Eros que a gente quer, quando aqui no meu casamento não se abre mais, por que o fogo diminui? Porque a Ele nossa olha alma para o quer outro lado. desvendar, ele quer desvendar, ele quer se desvendar através do outro. Como aqui a pessoa está fechada, não tem mais abertura, ele quer continuar se desvendando em outro lugar. Então, vai buscar quem está aberto fora. Né? O Perfeito. fogo muda, o Eros muda. Né? Perfeito. Então, isso é E muito aí, importante. sim, sim. Nesse mesmo capítulo, Alfredo, entram também duas questões importantíssimas, né? Uma, o diagnóstico de HIV, que você Sim, traz muito detalhado. A gente meio que é como se que a gente vivesse o impacto da informação que você sentiu e a gente consegue entender isso muito bem, você descreve isso muito bem no livro. E ao mesmo tempo uma abertura ou talvez uma necessidade a buscar a espiritualidade. sim. E aí seriam duas perguntas para você. Como foi a chegada do diagnóstico? Ah, pronto, aqui você é HIV positivo, né? Toma essa carta, leva isso com você. E ao mesmo tempo, o que fez esse movimento, ou se foi esse o gatilho para se procurar a espiritualidade, ou se já era, ou os dois apareceram juntos para você. Tá. Esse né, para quem vive com HIV, esse é um dos momentos assim mais impactantes a esse diagnóstico, porque é uma carga, é um peso muito grande que vem, né? Então, quando eu tive o diagnóstico, quando se confirmou, eu fiquei muito reflexivo, né? Eu não me desesperei, né? Mas eu entendi que aquilo tinha chegado, eu sabia que assim, lá no fundo eu sentia, eu podia não ter muita consciência, mas eu sentia que aquilo era pro meu bem, que aquilo era um freio para minha compulsão sexual. Eu estava buscando N fantasias, não sabia onde eu ia parar. Então, a chegada do HIV, opa, e agora? Vamos dar um olhar, né? Aí você começa, antes disso, eu não tinha estudado, eu não sabia como era, sabe? Isso foi o que é que acontecia com a pessoa que tinha um diagnóstico, eu não sabia que tipo de remédio tomava, quanto tempo tomava, eu não sabia de muita coisa. Então, quando eu tive o diagnóstico, foi ali final de novembro. E aí, no dia 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS, eu olhando os jornais ali, comigo, né? E comigo na minha cabeça sozinho, entendendo que aquela era a minha realidade. Mas eu já achava que no mês que vem o meu cabelo já ia cair, entendeu? Eu não entendia. Então, aí eu fui começar a estudar, a pesquisar, né? Um ano antes eu tinha recebido uns livros espíritas e tinha lido um romance. Eu até falo no livro desse romance, que chama O Preço de Ser Diferente. E aí eu tinha lido esse livro lá atrás, acho que eu não sei se eu tinha terminado, mas eu tinha gostado. E aí eu fui mexer, pesquisar nisso tudo de novo. E aí reli o livro e fez todo sentido. Era como se eu tivesse encontrado ali as respostas para o que eu estava vivendo, né? E aí eu busquei um centro espírita nessa mesma época, acho que no ano seguinte, era novembro, dezembro, eu já busquei para estudar um pouco mais e entender o que tinha por trás, né? Porque aí isso me trouxe um conforto maior, sabe? Eu lembro que foi logo no começo do diagnóstico, assim, tipo 1 semana, 2 semanas depois, eu já fui no centro espírita, já fiz um atendimento lá, me receberam, eu falei para a pessoa, ela me encaminhou para o passe, me encaminhou para o grupo de estudo, para ir para as palestras, então tinha uma rotina semanal para eu ir. Então isso foi muito bom, assim, né? Me abrir, entender que é possível, né, compreender tudo isso, né? Foi como se fosse um Então, abraço, né? Um acolhimento, né? foi um abraço da espiritualidade, um acolhimento maravilhoso, assim, que o kardecismo me trouxe, sabe? Alfredo, você E acha é isso. que uma das grandes potências, vamos colocar agora uma caixa
né, simbólica, com pessoas, homens ou mulheres, independente, que tiveram um diagnóstico de HIV. Você acredita, na sua experiência, que buscar a espiritualidade, independente da circunstância de como o cara contraiu aquilo, ou a mulher, enfim, talvez seja um percentual importante de um autotratamento através desse autoconhecimento? Totalmente, porque te traz conforto, te traz acolhimento. Se você não faz isso, parece assim que por que a gente busca a espiritualidade? Porque é como se a morte tivesse chegado mais perto, Perfeito. né? E aí tudo que eu estou vivendo aqui vai acabar. Eu posso morrer mês que vem, ou então daqui a um ano, ou eu vou definhar, né? Então, quando você começa a se perceber, né, que o que você vive ali pode deixar de ser daqui a pouco, você começa a se perguntar o que é a vida, por que eu estou aqui, sabe? O que é isso que eu estou vivendo, para onde é que eu vou, o que é que significa isso, é um diagnóstico de morte, sabe? Então, o olhar para a morte me aproxima mais da vida, né? Me fez me aproximar mais para entender a vida como um todo, a vida entendendo que sou um ser espiritual vivendo uma experiência terrena, na carne, mas que eu não sou Ok, só isso daqui, né? perfeito. Então isso é muito curativo com relação a sintomas, né? Porque eu passo a confiar em algo maior que eu sei que existe, não sei o que é, mas eu sei que existe, e eu sigo a minha vida, eu não paraliso, sabe? Muita gente paralisa, se suicida, acha Sim, que não sim, tem mais vida sexual, não tem mais vida, não sim, tem mais relacionamento, é muito sim, preconceito, é muito tabu, muito estigma. Então não é sim. fácil, né? Dar essa Eu, volta, né? com certeza. Há um bom tempo atrás, eu assisti um documentário que ainda tinha no YouTube, eu acredito que você tenha visto também, chamado A Casa dos Números, né? Quem tiver online aí também quiser ver. Eu acho que ainda está no YouTube, eu acho que não tiraram isso ainda. E tinha legendado para português, que era exatamente falando sobre a dificuldade que se tinha em diagnosticar soro positivo ao HIV, porque tinha uma variância de acordo com as etapas da vida a qual esse paciente foi diagnosticado. Então, durante esse documentário, um infectologista que era especialista em HIV, ele pega um paciente que tinha o diagnóstico de HIV na Espanha, e ele desce de Madrid para Valência e refaz o exame. E aí deu negativo. 2 semanas depois, ele leva esse cara para um hospital em Nice, na França, dá negativo. Ele atravessa o Atlântico, vai para Denver, nos Estados Unidos, recebe diagnóstico positivo, mas com vários marcadores totalmente distintos do que se tinha na primeira vez. E aí ele pergunta: peraí, se disseram que era uma relação viral e sempre martirizaram os micro-organismos, aí a gente entra com a germânica, que é um outro conflito, Uhum, né? Que os micro-organismos são os grandes potencializadores e as origens desse adoecimento, né, no geral. sim. E aí o que ele traz como uma interrogação é: existe um erro de diagnóstico de HIV? Existe de fato a doença gerada pelo vírus? Ou são múltiplas facetas de vários conflitos? E esse mesmo médico, ele traz, eles chamam de a teoria ou a hipótese dos 5H, né? Que eu achei incrível. Que ele fala assim, tem 5 perturbações, ou tinham 5 perturbações no final da década de 70, início da 80, que rotularam como o HIV. Uma, os hemofílicos, porque traziam, aí a gente já abraçando o Hammer, né? Traziam histórias conflituosas a nível de consanguíneo, a nível familiar. Então, seria o primeiro H. Depois, os dependentes e viciados de heroína, porque queriam, de forma abrupta, a fuga da realidade. O terceiro seria os filhos dos dependentes de heroína, então teria que ser o terceiro H por uma origem de DNA. Né? O quarto, os homossexuais entrariam como eles não tinham uma noção de pertencimento. Onde é que eu posso ir?
já que tinha uma relação de criminalização ou de diminuição, de inferioridade, né? E o quinto, os haitianos, que sofreram desde o início, né, de guerras de território, guerras dogmáticas, guerras civis, e até hoje levam um raio, né, por conta disso tudo. E esse 5H é muito curioso, porque você diz, então, a formulação dessa teoria do HIV positivo é mais um intuito de punir esses 5 grupos, né, para que se acabassem com isso logo, exterioriza esse povo que está atrapalhando ou que não está cumprindo os regimes e as normas ditas como funcionais, reais, dogmáticas, enfim, né? Uhum. E é bem isso que a gente viu depois de muito tempo, as literaturas falando o que é o HIV e realmente ele existe ou não, né? E aí eu deixo essa bola para você entrar já falando sobre as suas práticas, sobre, né, você fala sobre yoga, você fala sobre o Tantra. Eu queria que você explanasse um pouco essas questões para a gente. Uhum. Qual é o Sim, autocuidado? né? Então, eu vinha, depois da comunicação, eu adentrei na produção cultural e fiquei por 13 anos. E aí comecei os meus processos de autoconhecimento. Eu estava ali, mas eu sentia que tinha algo a mais. Então, sabe, e não vivia a minha independência, meu trabalho não prosperava, tinha altos e baixos e N projetos como produtor cultural. E aí vem a inquietação, o convite do autoconhecimento, a espiritualidade, a partir do kardecismo, veio o convite mais forte para o autoconhecimento. E aí chegou o Tantra em 2014, né? Depois de um relacionamento que eu tive, que aí eu não me via mais nesses lugares de compulsão, né? E aí o meu psicólogo, ele falou de Tantra para mim. E eu não sabia o que era, né? Eu achava que era Kama Sutra e tudo, e ele me explicou rapidamente que não era, né, e o que era, me dando uma noção assim, e me deu umas dicas para eu vivenciar comigo mesmo em casa. Eu estava solteiro, precisava movimentar minha energia e não me via mais nos lugares de compulsão que eu vivia antes do relacionamento. E aí eu tive uma experiência comigo mesmo que foi muito impactante. E a partir dela, ela foi tão impactante que eu comecei a pesquisar mais, eu fiquei aberto e fiquei buscando o Tantra, né? E nesse ano o Tantra chegou para mim e me colocou no lugar de nutrição. Era quando eu tinha experiência com o Tantra, eu vivenciava a energia sexual de uma forma diferente de tudo que eu já tinha vivenciado toda a minha vida, né? Era uma forma de vivenciar essa energia. Tá aí? Tá aí? Acho Falhou que um pouco. falhou? Deu uma Beleza. falhada. Tá, mas eu continuei falando aqui. Então eu segui, né? Eu segui investindo no Tantra, porque eu senti que eu estava começando a não ficar mais refém do meu corpo, sabe? Eu estava começando a ter um controle da minha energia sexual, né? Então eu entendi que era um lugar de cura para mim. Então eu mergulhei profundo em tudo que chegou pela minha frente de Tantra, de formação, peguei as referências, pessoas que eu confiava, então eu mergulhei, né? E aí foi também um processo de mudança de profissão, porque conversando com uma das minhas melhores amigas aqui em Fortaleza, ela falou, né, que eu falava com tanto brilho no olho dos meus processos de autoconhecimento, que era só o que eu falava quando a gente saía para conversar. E aí ela falou, né? E aí os meus projetos de trabalho ficaram todos de lado, eu só vivia o autoconhecimento. E aí eu levei isso para terapia. Aí me descobri terapeuta, por que não, né? Eu sempre fui esse acolhedor, bom ouvinte, e aí, sim, vou para a terapia tântrica, mas antes tinha um conflito. Vou me formar em quê, né? É na terapia tântrica, é na constelação, é na yoga, no enneagrama, tinha várias coisas que eu já tinha experienciado, que tinham me feito bem, mas não tinha como não ser o Tantra, porque eu sentia que eu precisava mergulhar profundo ali. E aí, só trabalhando,
né, com aquilo, para eu vivenciar aquilo e me curar. Então foi esse o caminho que eu fiz, né? Então foi um lugar de muito autocuidado. Nesse mesmo ano chegou o yoga junto. Uma amiga minha né, ó, eu vivia tendo muito dor de barriga, sabe? Muita cólica, e uma amiga me indicou, vai fazer yoga, tu tá com alguma questão aí no plexo solar até o primeiro chakra, né? O Muladhara. E aí tem algumas questões aí de energia. Vai conhecer a yoga? E aí eu fui conhecer a yoga e me apaixonei, né? Então, a yoga foi preparando o meu corpo para o Tantra, e em 2014 veio tudo isso junto. Então, é como se eu me despedisse em 2014 de um corpo que eu tinha, de uma vibração que eu tinha para outra, sabe? Porque o yoga foi abrindo meu corpo. Eu tenho fotos de antes, meu corpo assim fechado, peito fechado, quadril. O yoga abriu tudo, sabe? Parece assim que eu me renasci, sabe? E aí juntou com o Tantra, pronto. Aí fui seguindo, né, nesse caminho maravilhoso, né, como terapeuta e me cuidando sempre. Aí depois veio a formação em yoga, depois de Tantra, e também sempre buscando coisas que pudessem abrir minha mente, né? Fui olhar para as minhas carências, aí chegou o budismo, a psicologia budista tibetana, olhar para as emoções perturbadoras. Então, uma meditação, né? Além da meditação do Osho, a meditação silenciosa. Então, fiz vários retiros. Então, sempre estava ali buscando cada vez mais, né, me conhecer, né? Então, esse lugar de autocuidado, ele começou ali em 2014 e aí não parei mais, sabe? Como se eu tivesse encontrado uma rotina, né, de poder me cuidar e estar me sentindo bem, sabe? Eu sei o que eu preciso fazer para eu estar bem. Se eu não fizer, eu já sei que eu posso ali dar uma escorregada, mas eu já sei o caminho, né, para eu ficar bem, as minhas práticas diárias. Então, esse lugar do autocuidado, ele é bem particular de cada pessoa, né? Mas a gente sente esse centramento, sabe? Ok. E é um divisor de águas. É um divisor de águas aí, foi 36 anos, 2014, que eu assumi essa vontade e esse caminho, esse chamado de ser terapeuta, e aí é um caminho sem volta, quando você vai mergulhando cada vez mais, né? Então foi um divisor de águas. O Tantra chegou assim, né, para me transformar em terapeuta, né? Mas vários outros caminhos me ajudaram, né? A psicoterapia, vários, assim, a junção de tudo. Porque também o Tantra, se você chega no Tantra sem uma consciência, ou sem estar mergulhado no autoconhecimento, você pode se perder. Porque vem fantasia, a energia sexual ela é muito poderosa para você, se você for usar sem consciência, sem autoconhecimento, você pode se perder. Então, é muito bom quando alguém chega no Tantra já sabendo o que está indo buscar ali, sabe? Certo. É isso. Muito bem. Magnífico. Antes das nossas trocas dos livros, a gente se conheceu virtualmente no alinhamento biosistêmico, que basicamente é um curso do Fernando Magalhães em São Paulo, que é grandioso, né? Que traz a ferramenta da leitura biológica, das constelações, das 5 leis biológicas de Hammer. E aí vem a pergunta, quem é que te apresentou o Hammer? Como o Hammer apareceu na sua vida? É demais, viu? Essas coisas do universo eu vou te falar, viu? O Hammer chegou para mim no ano da pandemia, tipo assim, uma semana antes de decretar tudo, você acredita? Por uma mensagem de Instagram de um cara que eu já conhecia o trabalho dele, com um grupo de homens, o Fábio Manzoli, que é do Masculinidade Saudável. Eu já conhecia o trabalho dele e ele teve um aluno dele, de um grupo de respiração, que convidou ele para ir para uma palestra do Fernando. Porque esse aluno dele já era aluno do Fernando. E aí o Fábio foi um dia, estava de boa, foi assistir a palestra do Fernando, presencial em São Paulo. E aí ele gostou da palestra, sentiu verdade no Fernando, gostou de tudo que foi apresentado, e no final da palestra o Fernando falou que estava em busca de pessoas que vivessem com HIV, que tivessem dispostos a se experienciar nas leis biológicas, que ele ia dar um apoio. E aí ele lembrou de mim.
porque por N movimentos que eu já tinha feito, já tinha colocado a minha sorologia nas redes e tudo, ele já tinha visto isso, tinha comentado na época, isso o quê? 7 meses antes. E aí ele lembrou de mim e me escreveu, né? E aí quando ele me escreveu, a forma dele falar, eu gosto, ele é um cara bacana, do bem, a forma como ele falar me deu credibilidade de pesquisar um pouco mais, porque a gente já fica com o pé atrás, né? Quando a pessoa fala de cura, de câncer e do HIV, se a gente não vê nada disso hoje em dia, como é que alguém pode falar, né, com certeza dessas curas? E aí eu fiquei com um pouquinho de pé atrás, mas instigado a pesquisar mais. E aí fui, né? Eu recebi essa mensagem do Fábio no dia 6 de março de 2020. E aí, uma semana depois, entrou a pandemia. E aí, em abril, eu assisti uma palestra do Fernando. Aí, bacana, legal, palestra online. Eu já estava na pandemia, né? E aí, isso me ajudou um pouco, né, a me sustentar na pandemia. Aí, em maio, eu queria outra palestra. Eu achei legal, mas era muita informação. Eu quero mais, eu quero mais. E aí, eu queria mais palestra. Aí, o Fernando já veio com o curso Leis Biológicas no Dia a Dia, que era um curso para você breve, para você vivenciar as leis no dia a dia. E aí eu fiz esse curso, né? Era maio, não, era junho, primeiro ano da pandemia. O curso tinha 2 meses, eu fiz o curso, adorei o curso, foi um curso realmente que eu me dediquei. Eu assisti às aulas, e assisti ao vivo e reassistia depois com um caderninho, dando pausa e anotando tudo que eu achava importante. Mas eu ainda não estava com coragem de parar o remédio. Tudo fazia sentido, as leis, depois do curso, as leis parece que elas me tomaram, sabe? Mas eu não tinha coragem de parar o remédio. E aí eu sentia que eu precisava mergulhar na especialização, para realmente viver um processo, né? Um processo, né, nesse sentido do HIV. E aí eu entrei na especialização. E aí com 3 semanas da especialização, eu comecei a vomitar os remédios. E eu não sou de vomitar, né? E aí eu digo, não. Aí eu senti que internamente o meu corpo, as minhas células, por tudo que eu já tinha absorvido nos cursos, aquele remédio não fazia mais sentido. E aí eu resolvi sustentar isso, né? E aí fui vivenciar esse processo, você acompanhou no curso lá, a gente nas aulas, até dezembro. E aí esse processo durou também o ano de 2021 também, todinho, até eu descobrir o livro do Hammer. E aí fui refazendo meus exames, passei em sessão com o Fernando, né, com leitura biológica, com constelação. Foi tudo muito intenso, assim, muito curativo, sabe? E assim, tudo não se mostrou claro para mim na hora. As leis, elas me libertam de imediato. Eu não preciso ter medo. Se eu confio realmente nas leis, como o Hammer disse. Para as leis existirem, HIV e AIDS não existe, né? O Hammer diz isso. Então, mas eu queria entender o que tinha, né, por trás, né, do HIV. E aí foi quando eu descobri que o Hammer tinha um livro, né, que a AIDS, a doença que não existe. Isso foi em maio do ano seguinte, eu descobri esse livro. Aí fui estudar o livro, fui traduzir o livro. O livro está aqui, deixa eu ver, cadê ele? Está aqui, em alemão. Não tem em português ainda, né? Consegui trazer lá da Alemanha esse. E aí tudo foi esclareando, né? Tudo foi clareando, entendendo o que é que está por trás. Você falou muito essa questão aí dos 5Hs, né? Que faz todo sentido. Depois que eu li o livro do Hammer, né? Tem um pouco disso que você comentou, o Hammer comenta também. E outros livros que o Hammer indica no dele, que eu também fui estudar, um deles é o Vírus Mania, e ele conta... Tem 3 capítulos, na verdade 2 capítulos e o epílogo. E a introdução e o prefácio também falam do HIV. Falam de uma forma assim muito clara. Em um livro, mais de 1.500 referências, um livro muito bem referenciado e muito bem escrito por um jornalista, né? E mais 3, 4 médicos, se eu não me engano. Então, ele traz toda essa historinha que foi construída em cima do HIV e em cima das outras doenças virais também. Mas você vê ali o beabá do HIV, entendeu? Como é que pode uma virose, né, se é biológico, como é que pode uma virose, né, se manifestar em apenas homossexuais, negros e haitianos? Sim. Né? Ou seja, populações marginais, né, para a grande maioria. A gente precisa deletar essa galera do planeta.
né? Então, tem toda uma confu, confuba, confu, isso foi confabulado, não vou, confabulação. Então, quando você começa a estudar e a ler todos esses olhares, você começa a compreender o que está por trás não só do HIV, mas de toda a saúde mundial que a gente vive, né? Eu faço essa reflexão, né? Eu trago essa reflexão no livro. Será que essa galera que está no poder, né? Que guia a saúde do povo, que gera todas as regras e todos os protocolos, essas pessoas realmente estão preocupadas com a saúde do povo? De verdade, existe consciência amorosa, existe um bem-querer? Ou elas estão preocupadas em vaidade, em dinheiro, em poder, em política? Sabe? Porque elas são as mesmas que estão fazendo guerra. Sabe? São as mesmas pessoas que estão fazendo guerra, que estão... Sabe? Então, a gente precisa se questionar, sabe? E se permitir outros olhares, sabe? Eu não estou dizendo que você tem que acreditar no que a gente está trazendo aqui, no que eu e o Yuri estudou, né? E que isso transformou as nossas vidas. Mas é tipo assim, existe um olhar A, que está na TV, que está em todos os consultórios de medicina, mas tem um olhar B também, que outros médicos já estão se abrindo, e que se muita gente conhecer, vai ver sentido e vai fazer coerência. Então se abra para conhecer esses outros olhares aqui, exato. Porque aí se você achar que faz sentido, você pode mergulhar um pouco mais e assumir a responsabilidade por isso, né? E aí você pode escolher entre A e o B, para guiar a sua vida. De forma involuntária. Então esse é o convite, né? Isso, de forma involuntária, o que acaba acontecendo é que, por exemplo, a minha prática de acupuntura ela é anterior à germânica, como eu disse. Eu terminei a acupuntura em 2008. Então, quando eu terminei a acupuntura, tinha a legalidade médica, que aí entraria as áreas biomédicas, e as medicinas ditas como alternativas, né? Que a acupuntura fazia parte. Há pouquíssimo tempo atrás, modificaram esse alternativo, que alternativo vai ter a ideia de que é um caminho contra o processo que é normal fisiológico. Mas, na realidade, a utilização dos medicamentos, eles sim são alternativos à doença, ao processo de adoecimento, né? A acupuntura está utilizando o que o seu corpo já tem. Então, não é alternativo de nada, né? E aí, há pouquíssimo tempo, mudaram, né, para medicina integrativa, né, para ficar uma coisa mais, né, junto. E a proposta nossa não é dual, chocar uma coisa com a outra. A gente já perdeu muito tempo brigando ou disputando de forma egóica os espaços. A necessidade do mundo hoje não é por espaço, é por nem acumulação, e sim por mirar para as novas diretrizes, que é o acolhimento, que é o amor, como você diz aí, do Pren, né? E não mais criar picuinhas, coisas distintas. Não, é abraçar e trazer os componentes que são os mais próximos do índice da vitalidade, do psiquismo. E a leitura biológica, as leis biológicas trazem isso uma certeza, não por a gente acreditar nisso, é puramente um processo evolutivo e a gente não tem como romper com o processo evolutivo, né? Sim, sim. Alfredo, eu não queria interromper, mas apareceu aqui meu telefone com 10% da bateria do nada, né? Eita! Mas assim, pra gente, eu não ser acho que já tem uma hora aí, não tem não? Eu acho que já passou aí que a gente tá. Sim, sim. Eu vou pedir, Alfredo, primeiro, obrigado por você ter aceitado o convite, né? Eu estava te acompanhando e aí quando chegou o livro eu falei, cara, eu já tinha certeza que eu queria trazer o Alfredo para a gente conversar um pouco, né? Sinta-se abraçado aí à distância. Espero um dia a gente estar mais próximo, em alguma oportunidade, talvez. Como no capítulo do seu livro lá, Amantes de São Paulo Somos, né? Ei, que coisa boa. Então lhe recebo em São Paulo. Quando for por lá, dê um toque. É isso aí. Né? E tá bom. Eu queria, de forma de praxe, né, deixar uma mensagem para a gente concluir. Tá. Primeiro agradecer a você, né, pelo convite. Fiquei muito feliz. E a mensagem que eu deixo é
para a gente se abrir a novos olhares. Simplesmente se permitir o novo, conhecer o novo. É isso, sabe? Porque você pode se surpreender com você mesmo, com seu corpo, sabe? Com as questões que você traz à mente, às vezes muito confusas, e se abrir ao novo em tudo na vida, né? Estou falando aqui só das leis biológicas, não. Se abra para tudo, sabe? Se permita sair da sua bolha, sabe? Então, esse é o convite que eu deixo, sabe? De se acolher e de expandir. Perfeito. Né? Alfredo, Muito obrigado, boa noite querido. pra você. Gratidão. Receba meu abraço também. Viu? Saúde, Um um grande abraço. abraço. Obrigado, boa noite para todo mundo. A live vai ficar salva. Quem quiser passar a informação adiante, fiquem à vontade. Obrigado, Yuri. Um abraço. Tchau. Até logo. Valeu.